Se você perguntar para qualquer fã casual de cinema o que é o Venom, a resposta vai ser sempre a mesma. Uma gosma preta alienígena que dá superpoderes, come cabeças e morre se você bater em um cano de metal barulhento. Mas nas páginas dos quadrinhos da Marvel, a realidade é infinitamente mais complexa, fascinante e perturbadora. Os Clinters não são apenas um parasita comum. Eles possuem uma estrutura celular viva, consciente e altamente evoluída, capaz de redesenhar a biologia do hospedeiro a nível molecular. Hoje, nós vamos fazer uma autópsia completa na anatomia simbionte. Você vai descobrir os segredos de como esse organismo se entrelaça diretamente com o sistema nervoso humano, a bizarra mecânica por trás da sua reprodução assexuada e as fraquezas ocultas da espécie que vão muito além do som e do fogo. Se você acha que entendia como o Venom funcionava por dentro, prepare-se. O que a ciência da Marvel esconde sobre essa criatura vai mudar completamente a forma como você enxerga o maior pesadelo do Homem-Aranha. Imagine a sensação de deitar para dormir e, sem perceber, ter o seu corpo completamente invadido por bilhões de microfilamentos conscientes, uma presença que não apenas se apoia na sua pele, mas que viaja pelo seu sangue, escuta os seus pensamentos, se alimenta da sua adrenalina e manipula suas emoções mais sombrias enquanto você acha que está no controle. Essa foi a experiência exata de Peter Parker e mais tarde a de Ed Brock. Por anos, os leitores acreditaram que o traje simbionte era apenas um uniforme inteligente de alta tecnologia orgânica vindo das guerras secretas. O verdadeiro terror começou quando a ficção revelou que o simbionte não veste hospedeiro, ele o dirige psicologicamente. Para entender por que essa anatomia é tão implacável, nós precisamos esquecer a ideia de um monstro de laboratório. Os Clinters foram forjados do início dos tempos por Knu, o deus do abismo cósmico, como ferramentas de genocídio universal. Eles foram feitos para se adaptar, colonizar e subjugar qualquer forma de vida senciente na galáxia. E o primeiro passo para essa colonização acontece em um lugar que você jamais conseguiria proteger, na sua própria espinha dorsal. Quando o simbionte entra em contato com o ser humano, ele não fica na superfície, ele se liquefaz e penetra pelos poros, buscando imediatamente os maiores centros nervosos do corpo, a medula espinhal e o cérebro, através de ramificações chamadas de gavinhas simbiontes. Ele se conecta diretamente aos neurônios do hospedeiro, e essa fusão cria uma mente compartilhada. O simbionte consegue ler as memórias, os medos e os desejos mais profundos do indivíduo. Mais do que isso, ele assume o controle químico do corpo, estimulando artificialmente as glândulas suprarrenais para produzir ondas maciças de adrenalina e cortisol. O Clintar literalmente vicia o hospedeiro em estado de fúria e perigo, porque é exatamente desse estresse químico que ele se alimenta para manter sua própria energia. Mas se ele se alimenta das reações do corpo humano, como ele consegue transformar um homem comum em um monstro de 3 metros de altura capaz de erguer toneladas? A resposta está na massa amorfa e na capacidade de replicação de tecidos do simbionte. Um simbionte não possui uma forma física definida, ele é composto por uma matéria orgânica líquida que pode alterar sua densidade à vontade, alternando entre um estado quase gasoso e uma rigidez maior do que o aço. E quando ele envolve Ed Brock, o simbionte expande essa massa, criando músculos artificiais hiperdensos, sobreposto aos músculos humanos. E é por isso que o Venom é gigantesco. A criatura projeta uma carcaça externa protetora. Aqueles dentes afiados e a icônica língua enorme não são dentes de Ed, são extensões calcificadas que o próprio simbionte molda a partir de nutrientes absorvidos. O simbionte pode simular órgãos funcionais, olhos e até mesmo roupas perfeitas. Na verdade, o hospedeiro fica flutuando em um casulo protetor dentro dessa armadura de músculos vivos. Mas essa capacidade extrema de manipulação biológica gera um efeito colateral bizarro se o hospedeiro sofrer um ferimento mortal. Então, quem cura quem? O fator de cura dos Clintar é um dos tópicos mais brutais e fascinantes da medicina da Marvel. O fator de cura de um simbionte não funciona como o do Wolverine, que regenera as próprias células humanas. O Clintar atua como um cirurgião molecular interno. Se o hospedeiro for baleado, esfaqueado ou tiver órgãos perfurados, o simbionte usa sua própria massa amorfa para costurar as artérias, segurar os órgãos no lugar e purificar o sangue de toxinas imediatamente. O caso mais extremo disso aconteceu quando Ed Brock desenvolveu câncer terminal. O simbionte Venom conseguiu manter Ed vivo por anos simplesmente consumindo as células cancerígenas e replicando tecidos saudáveis para substituir os órgãos que estavam falhando. O traje se tornou o suporte de vida artificial dele. Porém, essa dependência total cria um problema biológico inevitável para a espécie. Os simbiontes não são imortais e precisam se reproduzir, mas como uma raça sem gênero ou parceiros perpetua sua linhagem, e o processo de nascimento de um novo simbionte é o evento que costuma trazer consequências catastróficas nas HQs. Os Clinters se reproduzem de forma totalmente assexuada ao longo da vida após absorver uma quantidade massiva de biomassa e flutuações emocionais do hospedeiro. O simbionte atinge a maturação e gera uma semente
semente ou um broto. E foi exatamente assim que nasceu Carnificina. Quando uma pequena parte do Venom ficou na célula de Cletus Kasady, o detalhe anatômico assustador é que cada nova geração nasce mais poderosa, instável e perigosa que a anterior, adaptando-se para superar as fraquezas dos pais. No entanto, mesmo com toda essa evolução biológica, a Marvel deixou claro que os simbiontes carregam cicatrizes genéticas, ancestrais que nenhuma evolução consegue apagar. Mas afinal, por que uma raça capaz de resistir a tiros, explosões, entra em colapso total diante de ondas sonoras ou chamas? A verdadeira explicação científica para isso vai muito além de uma simples alergia ao barulho. Por décadas, os roteiristas da Marvel usaram o fogo e o som como ferramentas fáceis de roteiro para equilibrar as lutas do Homem-Aranha contra o Venom. Parecia uma fraqueza puramente física, uma ressonância mecânica que desestabilizava a gosma alienígena. Mas a fase recente do escritor Donny Cates trouxe a tese definitiva que mudou toda a cosmologia da editora. A fraqueza do simbiontes ao som e o fogo não é biológica, é um trauma genético psicossomático. Bilhões de anos atrás, quando o deus Knull decidiu criar o primeiro simbionte do multiverso, ele usou a cabeça decepada de um celestial morto como forja para moldar a lâmina da escuridão viva. Knull martelou a espada repetidamente em meio a chamas cósmicas intensas. O som ensurdecedor do martelado metal e do calor escaldante daquela forja primitiva foram gravadas ao fogo na mente da colmeia original da espécie, e cada simbionte que nasceu depois herdou esse eco de dor. Quando o Venom entra em colapso diante de uma igreja tocando sinos ou de um lança-chamas, ele não está sofrendo apenas uma queimadura física, ele está revivendo o trauma da criação da sua raça. O som ativa o pânico celular de quando eles foram martelados no abismo. Isso mostra a genialidade do storytelling moderno das HQs. Uma fraqueza que parecia um clichê de ficção científica dos anos 80 foi transformada em uma cicatriz mitológica profunda. O Venom não é fraco ao som porque ele é mole, ele é fraco ao som que ele se lembra do deus que o criou. Compreender a anatomia dos Clintar nos faz perceber que o Venom está muito longe de ser um monstro genérico. Ele é uma obra-prima de engenharia biológica cósmica, um traje que estuda o seu hospedeiro, remenda seus órgãos danificados, potencializa sua fúria e carrega em suas células o eco da criação do próprio universo. Agora que o Venom assumiu o trono com o novo Rei do Preto nas HQs, controlando toda a mente colmeia da galáxia, a biologia dessa espécie alcançou o topo da escala de poder da Marvel, e isso nos deixa com uma pergunta divisiva que divide os leitores de quadrinhos. Sabendo que o simbionte altera a química cerebral do hospedeiro para deixá-lo violento e viciado em adrenalina, nós podemos realmente culpar o Ed Brock ou Peter Parker pelas atitudes cruéis eles tiveram usando o traje, ou eles eram apenas marionetes biológicas de um organismo infinitamente mais inteligente do que a mente humana? Me conte a sua teoria aqui embaixo nos comentários. O Venom é o verdadeiro vilão dessa relação, ou o hospedeiro é quem dita o nível da maldade? Deixa o like, se inscreve no canal dos observadores, ativa o sininho e a gente se vê no próximo capítulo da história de quadrinhos. Valeu!